Nos anos 70, os Estados Unidos foi aterrorizado por um serial killer que se aproximava de garotas, pedia para tirar foto delas se passando por um fotógrafo profissional e também dizendo que elas seriam as modelos dele, e depois que eles ficavam ali sozinhos, ele assassinava elas de uma maneira muito cruel. Esse serial killer, como a maioria dos serial killers, era narcisista, ele adorava aparecer e até participou de um programa de namoro da televisão dos Estados Unidos, o que fez ele ganhar a fama do assassino do programa de namoro. E o seu nome era Rodney Alcala. Agora essa história perturbadora está sendo adaptada para os cinemas no filme A Garota da Vez, que estreia no dia 10 de outubro. Eu fui convidada para falar sobre esse lançamento e eu estou muito animada para compartilhar mais detalhes com vocês aqui hoje. O filme ele conta a trajetória do caso de hoje, do Rodney Alcala, que era um serial killer que chocou o mundo quando ele participou de um popular programa de TV para poder escolher a sua potencial próxima vítima. Durante esse programa, ele conheceu a Charlene Bradshaw, uma jovem que, sem saber, escolheu um assassino em série como pretendente, gente. E a Charlene ela começou a estranhar alguns comportamentos de Alcala e acabou desistindo de sair com ele. Que intuição, né? Estrelado e marcando a estreia de Anna Kendrick como diretora, sim, gente, aquela atriz, a mesma que participou de Crepúsculo, como Jessica Stanley. Eu amava Crepúsculo. Quem mais aqui gostava, gente? Será que isso revela aí a minha idade? Acho que sim. Mas não só Crepúsculo, ela também atuou em Um Pequeno Favor, que é um filme muito bom ao lado da Blake Lively, e agora ela tá fazendo o filme Garota da Vez, né? A adaptação é chocante, transformando a história que a gente está contando hoje no podcast em uma experiência visual muito intensa. A Garota da Vez estreia nos cinemas no dia 10 de outubro, então já marca aí na sua agenda que está muito pertinho e corra para garantir o seu ingresso. Esse filme tem a distribuição da Diamond Filmes, que traz um catálogo incrível para o Brasil, e esse é o filme perfeito para quem ama histórias baseadas em fatos reais. Eu mal posso esperar para assistir, não só para poder ver esse caso impactante ganhar vida nas telas, mas também para poder conferir a estreia da Anna Kendrick na direção. E fiquem de olho no Instagram oficial da Diamond Filmes, @DiamondFilmesBR, para saber tudo sobre os próximos lançamentos. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Aqui é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Para quem não me conhece, eu sempre posto casos lá no TikTok, no Instagram também, então me acompanha nas redes sociais. Meu Instagram é @erika_com_k, Mirandas com S no final. E se você compartilhar nos seus stories que você está vendo esse episódio aqui de hoje e me marcar, eu com certeza vou repostar. E eu sempre vejo e converso com vocês. Então vamos para o episódio dessa semana. E esse é o caso do Rodney Alcala. Rodrigo Jacques Alcala Bucor nasceu em 23 de agosto de 1943, em San Antônio, uma cidade que fica no estado do Texas, nos Estados Unidos. San Antônio foi fundada por espanhóis no século XVIII e fica perto da fronteira com o México. Hoje é a segunda cidade mais populosa do Texas e a sétima mais populosa dos Estados Unidos, contando com 1.400.000 habitantes. Eu vou colocar aqui o mapa de São Antônio para vocês terem uma noção também, né, de quão perto ela é do México. Rodrigo nasceu em uma família de origem mexicana, o que faz muito sentido, né? E eles moravam nos Estados Unidos. Para americanizar o nome dele, o Rodrigo passou a ser chamado de Rodney. E também botaram James Alcala, que é como eu vou chamar ele daqui para frente, tá bom? A família do Rodney era composta pelo pai, o Raul Alcala, e pela mãe, a Ana Maria Gutierrez. Ele também tinha irmãos e irmãs. O Rodney era o terceiro de 4 filhos. Em 1951, quando Rodney tinha 8 anos, o pai dele, o Raul, decidiu que a família se mudaria para o México. Então eles viveram lá por cerca de 3 anos, até mais ou menos 1954. Nesse ano, quando Rodney tinha cerca de 11 anos, o pai dele acabou abandonando a família. E a mãe, a Ana Maria, ficou responsável ali por sustentar toda a família e criar os 4 filhos sozinha. Então ela decidiu que o melhor para a família nessas condições seria para eles se mudarem de volta para os Estados Unidos.
Nessa época, eles se mudaram para Monterey Park, que fica no subúrbio de Los Angeles, uma cidade menor, né, com apenas 60 mil habitantes. Ali em Monterey Park, o Rodney ele frequentou colégios católicos. Ele era descrito nessa época como muito inteligente, e ele realmente era inteligente. Ele tinha um QI de 135, que é considerado um valor assim de pessoas superdotadas. Ele também era descrito como um rapaz gentil, respeitoso e muito bonito. Em 1960, aos 17 anos, o Rodney Alcala ele ingressou no Exército dos Estados Unidos. Por volta de 1964, ele teve um colapso nervoso, então ele acabou saindo do Exército sem autorização dos superiores dele, mas sem a intenção de se deserdar. E em uma noite ele perseguiu ali uma garota na rua e acertou ela com uma garrafa de refrigerante, gente. E naquela época, a garrafa de refrigerante era de vidro, né? Era muito diferente de hoje em dia, né? A garota ficou bem no final das contas, ela não teve machucados mais sérios, mas ainda assim, né? Pelo amor de Deus. Depois disso, o Rodney ele foi analisado por psiquiatras do Exército que identificaram que ele não sentia culpa pelos atos que ele cometia. Ele também foi diagnosticado como tendo desde sempre transtorno de personalidade antissocial. Esse transtorno ele é um problema de saúde mental que faz as pessoas apresentarem ali um padrão de desrespeito pelos direitos das outras pessoas e também faz com que elas não se importem com as consequências das ações que elas tomam. Então o Rodney ele podia ser agressivo ou machucar as pessoas sem se importar com elas. É como se ele não tivesse empatia pelas outras pessoas. Ou seja, mesmo que o Rodney ele tivesse uma fachada amigável com as pessoas, que, enfim, ao redor, ele apresentava desde sempre as características de um sociopata. Além disso, foi detectado que, às vezes, o Rodney ele podia apagar, ou seja, ficar inconsciente de alguma forma e cometer ali alguma agressão sem se lembrar depois. O Rodney ele conseguiu ser dispensado do exército em 1964. Depois de um tempo, ele passou a perseguir um sonho dele, que era estudar fotografia. Para isso, ele acabou se matriculando na Escola de Belas Artes da UCLA, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Só para vocês saberem, essa é uma universidade muito conhecida, muito famosa, e que foi fundada em 1881 e que hoje tem mais de 5 mil cursos para mais ou menos 36 mil alunos. Todo mundo que é de LA, que é da Califórnia, conhece muito bem essa faculdade, é muito conhecida, né? E apenas 4 anos depois, em 68, o Rodney ele cometeu o seu primeiro crime conhecido. Nessa época, ele estava ali morando em Los Angeles, perto do Chateau Marmont. É um hotel ali da cidade onde aconteciam muitas festas famosas e também servia como casa para artistas que estavam tentando crescer ou talvez se reestabelecer, começar de novo em Hollywood e também na indústria ali do entretenimento daquela época de LA, de forma geral. Vou colocar aqui fotos do Chateau Marmont para vocês verem, para quem não conhece. É muito famoso na cultura pop, ele é bem conhecido mesmo. Nesse ano de 1968, Tali Shapiro, uma garota de 8 anos, estava morando nesse Chateau Marmont com a família. O pai dela era um executivo da indústria da música e eles estavam morando ali também temporariamente. No dia 25 de setembro de 1968, a Tali estava indo para a escola, caminhando ali por uma das ruas que ficava próxima a esse Chateau Marmont. E foi quando Rodney Alcala se aproximou dela de carro e começou a conversar com essa garota. E ele tinha uma lábia muito boa, tá, gente? No começo, essa menina ela não queria ir, ela estava hesitando, ela não queria conversa de fato com um estranho. E ela, inclusive, falou para ele: olha, meus pais me falam para não conversar com estranhos. E ele falou: não, eu conheço seus pais. E eu tenho uma coisa para te mostrar. Eu tenho um pôster para mostrar para você. Ou seja, mentindo para ela, dizendo também que era amigo dos pais dela e que queria mostrar para ela o pôster ali no carro. E assim, ele acabou convencendo a Tali a entrar no carro dele. Só que um motorista que estava ali próximo na rua viu o que estava acontecendo ali naquele momento, ele estava ali presenciando aquilo, ele viu a Tali entrar no carro e achou tudo muito esquisito e ficou de olho. Então esse motorista ele decidiu seguir o Rodney de carro e viu ele entrando com essa garotinha dentro de um apartamento. O motorista ligou para os policiais, ele percebeu que aquilo estava muito errado, afirmando que ele tinha presenciado talvez um possível sequestro. Então foi quando a polícia chegou no local que os detetives precisaram arrombar a porta desse apartamento. E a cena que eles viram ao entrar ali naquele apartamento foi muito chocante.
A Tali Shapiro tinha sido brutalmente abusada e espancada com uma barra de aço. Ela foi encontrada sem respiração, deitada no chão da cozinha e toda ensanguentada. As roupas dela estavam do lado do corpo dela e ela tinha apanhado tanto, tanto, tanto que os policiais acharam que ela tivesse morta naquele momento. Mas então a menina tossiu, engasgou ali com um pouco de sangue e isso deu ali um sinal para os policiais de que ela ainda estava com vida. E por pouco, né, por pouco, ela estava viva ainda, né? Enquanto a polícia foi socorrer a Tali Shapiro, o Rodney conseguiu escapar pelos fundos do apartamento. Tali sobreviveu, mas ficou mais de um mês em coma desacordada, para vocês terem noção de quão pesado foi, né? E depois ela ainda passou por um longo e doloroso período de fisioterapias até conseguir se recuperar, ou seja, não foi nada fácil. Gente, por isso que é muito importante, queria dar uma pausa aqui para poder falar. Se você vê algo estranho, não deixe passar. Eu acho que as pessoas realmente estão perdendo um pouco da sensibilidade, elas não estão olhando para as coisas. Tá todo mundo no celular e às vezes a gente não repara o que está acontecendo ao redor da gente. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Você viu uma menininha entrando num carro, parece que eles não são, né, familiares. Fica de olho. Você pode estar ajudando uma vida, você pode estar salvando uma vida, que foi o caso dessa menina. Se essa pessoa não tivesse visto ela entrar naquele carro, gente, essa menina não estava ali para contar a história, sabe? Então, assim, enfim, só queria falar sobre isso, que são os alertas que a gente tem que assim que a gente vê algo estranho, a gente tem que falar, procurar, né? Enfim, você pode salvar uma vida numa dessa, né? Enfim, durante as investigações, a polícia encontrou nesse apartamento alguns documentos que permitiram os policiais identificarem o Rodney Alcala. Os policiais ainda encontraram diversas fotografias de homens e mulheres jovens com pouquíssimas roupas, algumas ali em posições explícitas. Por conta desse crime contra a Tali Shapiro, os policiais expediram um mandado de prisão contra o Rodney. Eles chegaram a ir na UCLA, na faculdade, investigar, mas quem conhecia o Rodney ali dizia que os policiais estavam atrás do cara errado, porque ele era muito gentil e nunca faria uma coisa dessas. Para fugir do mandado de prisão, o Rodney ele deixou Los Angeles e se mudou para Nova York, onde ele se matriculou no curso de cinema da Universidade de Nova York, a NYU. Gente, Nova York é literalmente do outro lado dos Estados Unidos, né, de Los Angeles, né? Elas ficam assim, em costas opostas do país. Então, se você estiver assistindo no YouTube ou no Spotify, eu vou deixar aqui uma imagem que mostra a distância entre as duas cidades dos Estados Unidos. E, gente, eu estudei na The New School, eu morei em Nova York durante 2 anos, e essa faculdade, a NYU, é em frente à minha faculdade, e a NYU é, tipo assim, a faculdade mais famosa, mais conhecida de Nova York, e, enfim, queria apenas falar isso, que é uma das faculdades mais conceituadas, acho que não dos Estados Unidos, porque tem Harvard, tem aquelas faculdades, assim, de Boston, que são muito conceituadas, mas a NYU é muito também. Então, ele só foi pra faculdade boa, tá? Algumas fontes afirmam que nessa época o Rodney ele supostamente teve aulas com o diretor de cinema Roman Polanski. Gente, aquele diretor muito famoso que dirigiu O Bebê de Rosemary. E o Polanski ele foi casado com ninguém menos do que Sharon Tate, que foi ali assassinada em 69 por Charles Manson, do seu grupo, né? E inclusive tem um episódio sobre esse caso, então eu vou até deixar aqui na descrição. Enfim, gente, era só um parênteses aqui que eu achei muito interessante. E também o Roman Polanski ele foi preso em 1977 por abusar, né, de Samantha Geimer, uma garota que na época tinha 13 anos. Nessa época que o Rodney ele fugiu para Nova York, ele usou um nome falso para poder fugir da polícia. Em Nova York, ele era conhecido como John Berger. No início da década de 70, o Rodney, né, usando esse nome falso de John, ele se tornou ali um conselheiro de um acampamento de artes da universidade. Em agosto de 71, ele estava ali atuando como conselheiro nesse acampamento, quando 2 alunos foram aos correios ali da região e viram por acaso um cartaz do FBI. Nesse cartaz tinha a fotografia de um homem procurado, que eles reconheceram na hora como John. Imagina, gente, você está ali num dia comum e reconhece a pessoa procurada pelo FBI. Assustados, claro, né, esses alunos entraram em contato com os chefes do acampamento e depois com a polícia. E aí, em agosto de 71, o John Berger, o Rodney, né, o Alcala, foi preso. E depois ele foi extraditado para a Califórnia de novo.
voltou para Califórnia. O Rodney ele foi acusado de sequestrar, abusar e torturar a Talia Shapiro 3 anos antes, em 1968. Durante o julgamento, os pais da Talia se recusaram a deixar a garota testemunhar. Eles alegaram que seria muito cruel fazer uma criança pequena, na época do julgamento ela tinha 11 anos, reviver toda aquela crueldade que ela tinha vivido apenas 3 anos antes, né? E na época do crime, ela tinha 8 anos. Então, assim, a Talia não testemunhou. E por conta da falta da testemunha-chave, a polícia não conseguiu condenar o Rodney por estupro e tentativa de assassinato. Mas ele foi condenado por abuso infantil e sentenciado à cadeia por 3 anos. Mas, gente, o Rodney ele acabou ficando preso apenas por 17 meses, o que dá mais ou menos ali metade do tempo que ele tinha que ficar na cadeia. E ele foi liberado em 1974 por causa de um programa de sentença indeterminada, que era um programa que permitia que os criminosos fossem liberados assim que eles demonstrassem que tinham se reabilitado de alguma forma. E como ele tinha um QI muito alto, ele com certeza, aparentemente, né, fez várias sessões de terapia ali na prisão e apresentava um bom comportamento. Então, como eu disse, ele foi liberado, né, gente? 2 meses depois de ele ser solto, Rodney abusou de uma garotinha de 13 anos, identificada como Julie. Ela não conhecia o Rodney, mas ela confiou nele, né? Assim como a Talia. Rodney tinha dito que daria uma carona para ela até a escola, então a menina entrou no carro dele. Então o Rodney, com ela dentro do carro, forçou ela a fumar maconha e depois começou a beijar ela à força. Rodney acabou sendo preso, nesse caso, por fornecer drogas para uma menor de idade. E ele ficou mais ou menos 2 anos na cadeia, também porque ele já tinha antecedente. Em 1977, Rodney foi liberado mais uma vez e voltou a morar em Nova York. Os policiais acreditam que cerca de uma semana depois dele ser liberado, Rodney fez mais uma vítima, a Ellen Jane Hoover, uma jovem de 23 anos. E ela era filha do proprietário de uma boate muito popular da região, a Cirrus, que é um clube muito frequentado por artistas naquela época, muito famosos, que moravam em Nova York. A Ellen era muito bonita e tinha crescido em Beverly Hills. E lá em Beverly Hills ela era considerada, tipo assim, socialite, muito conhecida, todo mundo sabia quem ela era. E ela foi vista pela última vez em seu apartamento no dia 15 de julho de 1977, em Nova York. Na agenda da Ellen, ela tinha uma anotação dizendo que, naquele mesmo dia, ela tinha um encontro com um cara, um tal de John Berger, para ele tirar fotos dela. Nessa época, o Rodney ele convencia várias jovens de que ele era um fotógrafo profissional de moda. Algumas vezes ele tirava foto delas nuas, em poses bem explícitas. O Rodney ele tinha ali uma coleção de fotos de mais de 1.000 fotos naquela época, é muita coisa, tá, gente? Depois do aparecimento de Ellen, Rodney voltou para Los Angeles e voltou a usar o seu próprio nome ao invés de John Berger. E conseguiu um emprego no Los Angeles Times. Meses depois dessa mudança de endereço, a polícia recebeu uma dica que fez as investigações avançarem em direção ao Rodney. Eles receberam uma dica que falava que anos antes do desaparecimento da Ellen, um conselheiro de acampamento de arte chamado John Berger, que na verdade vocês já sabem quem era, né? Tinha sido preso pela polícia. Vocês lembram quando o Rodney ele foi preso no acampamento de artes por conta do crime que ele cometeu contra a Talia? Então, por conta desse incidente, a polícia finalmente fez a conexão que John era o Rodney Alcala. E com isso, os policiais foram até Los Angeles conversar com ele. E o Rodney admitiu conhecer a Ellen e que tinha ido se encontrar com ela, sim. No dia 15 de julho de 77, eles fizeram algumas fotos, se divertiram muito e depois o Rodney deixou Ellen em um lugar que ele não se lembrava exatamente qual era. Ele ainda disse que depois disso, ele não viu mais a Ellen. Os restos mortais de Ellen foram encontrados 11 meses depois do desaparecimento, enterrados ali perto de onde ficam as residências do John Rockefeller em Nova York, que é fora de Nova York, então é mais ou menos New Hampshire, que são cidades fora de Nova York, mais perto. Enfim, era uma Rockefeller Static, que é uma residência de verão da galera do Rockefeller, que é um magnata americano e que, enfim, o corpo dela foi encontrado próximo, não muito próximo, mas assim, uns quilômetros ali. E também perto de onde ele disse que ia tirar fotos dela para modelo, né, gente? Quando eles se encontraram ali para tirar fotos de modelo. Apesar do corpo de Ellen ter sido encontrado, não havia evidências forenses ali para que a polícia ligasse esse assassinato 100% ao Rodney.
Além disso, a década de 70 era um período muito conturbado em Nova York. A cidade estava cheia de assassinos ali, então a polícia estava trabalhando muito para procurar esses assassinos. E um exemplo é o David Berkowitz, que também é conhecido como filho de Sam. Eu ainda não trouxe esse caso, mas pode ser. Então, os investigadores na época também levaram em conta que qualquer outro criminoso ali da cidade poderia ter, né, feito isso com a Ellen. Hoje, os policiais acreditam que quem matou a Ellen foi mesmo o Rodney Alcala, mas eles não puderam, de fato, prender nem culpar ele por esse crime. Uma característica interessante do Rodney é que ele era narcisista, ele adorava aparecer. Nessa época em que ele estava ativo, matando diversas vítimas, ele decidiu participar de um programa de televisão muito popular. Então, no dia 13 de setembro de 78, ele participou do The Dating Game, que no português é o programa de namoro. E é um programa tipo o estilo do Rodrigo Faro, Vai Dar Namoro, sabe, gente? Aqueles programas em que você tenta juntar uma pessoa com a outra, enfim. E a dinâmica do programa era assim: uma moça solteira entrava no estúdio e ali no palco tem 3 homens solteiros, 3 pretendentes para essa solteira, né? E ela não consegue ver esses homens, porém o público consegue. A moça só pode ouvir eles, então ela faz perguntas para cada um, vai conhecendo um pouquinho de cada um deles e no final escolhe um deles para ter um date depois. Isso me lembra muito Casamento às Cegas, mas nesse caso era só um namoro, né, às cegas. Hoje em dia é um programa muito famoso, né? Mas enfim, tem um Casamento às Cegas, e esse era tipo daquela época, então esse tipo de programa tem há muitos anos, gente, não é novo, não é recente. E nesse programa, o Rodney, ele foi apresentado como um fotógrafo de sucesso. Ele foi descrito pelas pessoas que tiveram contato com ele ali nos bastidores como uma pessoa estranha. Mas ele era bonito, então apesar dele demonstrar ser um cara esquisito, ele acabou participando do programa mesmo assim. A moça solteira que estava no programa nesse dia era a Sherilyn Bradshaw, que vai ser interpretada pela Anna Kendrick no filme A Garota da Vez. E todas as respostas que o Rodney dava para ela tinham ali conotação sexual. Para quem está assistindo aqui o podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, eu vou colocar aqui um trecho desse programa, o The Dating Game, e dá pra gente ver a participação do Rodney, gente, é muito interessante, olha só. E eu tô muito interessante para ver como vai ser essa parte aqui, esse momento aí do programa no filme, né? O filme Garota da Vez. Eu tô muito interessante para ver, principalmente essa parte. No final das contas, o Rodney ele foi escolhido pela Sherilyn para ter um encontro. Mas depois de conhecer o Rodney presencialmente, fora ali do programa, ou seja, eles se conheceram fora também, a Sherilyn ela deu para trás, ela se negou a sair com ele mais vezes porque ela não se sentiu confortável na presença dele. Gente, imagina se a Sherilyn tivesse saído com o Rodney. Talvez ela também tivesse sido mais uma vítima. É por isso que a gente fala sobre, gente, sexto sentido. Se você sente que tem alguma coisa errada, não vai, sabe? Gente, a gente tem que sempre escutar a gente mesmo, os nossos sentimentos, nosso sexto sentido, nossas impressões sobre as pessoas. Escuta. Aquilo ali às vezes é silencioso porque a gente não consegue ver e tal, mas aquilo é pra gente escutar. A gente tem que escutar esses sinais, essas coisas que a gente mesmo sente, sabe? Isso salvou a Sherilyn. Salvou ela, gente. E a gente pode até trazer esse contexto aí para os dias de hoje, né? Não 1970, mas os aplicativos de encontro, que seriam o contexto de hoje em dia, né? Encontrar desconhecidos é muito perigoso, né, gente? Então fica aí o alerta. A gente, inclusive, já trouxe casos aqui de um encontro do Tinder que deu muito errado. Então, assim, esses programas de TV hoje em dia seriam tipo aplicativos de relacionamento. A gente nunca sabe quem é a outra pessoa, né? Enfim, pode ser uma pessoa muito boa, como pode ser uma pessoa tipo Rodney, né? E eu não tô falando pra não sair, não curtir, não conhecer gente nova, não namorar. A gente nunca sabe do que as pessoas são capazes de fazer, não é mesmo, gente? E por conta dessa participação na televisão, o Rodney ele ganhou a fama de o assassino do programa de namoro. No dia 20 de junho de 1979, Rodney fez, infelizmente, outra vítima. Robin Samsu, uma garota de 12 anos. Ela estava indo de bicicleta para uma aula de balé que ela tinha e a Robin nunca mais foi vista.
Assim que os familiares deram conta do desaparecimento dela, a polícia foi acionada. Os amigos de Robin, que tinham visto ela ser abordada por um desconhecido mais cedo, acabaram conversando com a polícia. E, segundo eles, ela estava na praia de Hampton Beach, na Califórnia, e o desconhecido estava enchendo o saco, né, das pessoas ali por perto, pedindo para tirar fotos. Então a Robin, ela tinha sido uma das várias pessoas que esse estranho estava pedindo para tirar fotos. E os amigos de Robin acabaram descrevendo fisicamente esse homem para a polícia, né? O que acabou gerando ali um retrato falado dele. E o retrato estava muito acurado. Parecia muito Rodney. Eu vou botar aqui para vocês o retrato falado. O corpo de Robin foi encontrado 12 dias depois, em estado já de decomposição. Ela tinha sido agredida, esfaqueada e provavelmente abusada. Rodney foi conhecido como o autor do crime e em 24 de julho de 79, ele foi preso em Monterey Park, na casa da mãe dele. Em um depósito que o Rodney tinha, os policiais encontraram muitas evidências, como, por exemplo, as fotos que ele tirava das mulheres e também de homens, e os brincos de Robin. Além dos brincos dela, eles encontraram também diversos outros brincos e joias, como se o Rodney estivesse guardando coisas, troféus de suas vítimas. Na década de 80, o Rodney Alcala foi julgado. Ele foi condenado 2 vezes pelo assassinato de Robin e, no final das contas, ele foi sentenciado à morte. Em 2003, depois de mais de 20 anos esperando no corredor da morte, depois de ter sido sentenciado, né, à morte. Para quem não sabe, o corredor da morte é simplesmente quando você está esperando a sua vez, né? E isso pode demorar muitos e muitos anos. E por isso que muitas vezes o corredor da morte é muito pior do que ficar a vida inteira na prisão, porque você nunca sabe quando que você vai ser chamado, né, para morrer. Então você fica ali naquele corredor para sempre, e muitas vezes pode ser amanhã, e muitas vezes pode ser daqui a 50 anos. Então é aquela agonia, você nunca sabe se amanhã é o seu último dia ou se pode ser daqui a 20 anos. Então é por isso que o corredor da morte é muito conhecido e muito famoso, porque causa essa agonia ali de quem tá nesse corredor. Enfim, depois de mais de 20 anos dele estar ali esperando nesse corredor, os policiais fizeram alguns testes com o DNA de Rodney. Já tinha ali sido mais avançado, né? Hoje já era os anos 2000, então a tecnologia melhorou. Assim, eles conseguiram ligar o Rodney a outros 4 casos que tinham acontecido na década de 70 e estavam sem respostas. Rodney Alcala foi ligado ao assassinato de outras 4 mulheres, gente. Jill Barcombe, de 18 anos, Georgia Wickstead, de 27 anos, Charlotte Lamb, de 31 anos, e Jill Parenteau, de 21 anos. Gente, ele simplesmente brincava com as suas vítimas. Ele estrangulava elas até que elas perdessem a consciência, né? Depois, ele esperava elas recuperarem os sentidos e estrangulava elas de novo. O Rodney, ele repetia esse processo várias vezes, de forma bem cruel, até ele finalmente tirar a vida das suas vítimas. Em 2010, o Rodney Alcala foi julgado por essas 4 acusações recém-descobertas, mais a de Robin Samsu. Rodney decidiu atuar como seu próprio advogado, gente. Ele tentou criar dúvidas sobre as provas do caso, ele mesmo. Por 5 horas, ele foi a própria testemunha e o próprio interrogador, fazendo até vozes diferentes para cada personalidade. Ele tinha uma voz mais profunda para fazer o interrogador e usava a voz mais ou menos normal dele para poder fazer a testemunha. Que bizarro, né? Ele ainda mostrou um trecho da aparição dele no The Dating Game, o programa de TV, buscando provar que os brincos encontrados eram dele, não de Robin Samsu. Né, aqueles brinquinhos que eles encontraram assim e usaram como evidência para ligar o caso da Robin. Além disso, ele também afirmou que não se lembrava de ter matado essas mulheres. Uma testemunha foi Talia Shapiro. A Talia, ela tinha sido aquela primeira vítima conhecida, né, de Rodney, que eu contei lá no início do caso. Ela não tinha testemunhado lá atrás, quando era criança, né, porque ela estava traumatizada, mas agora, com mais ou menos 50 anos, ela decidiu testemunhar. No final das contas, Rodney ele foi considerado culpado e condenado à morte de novo. Mas como da última vez em que ele tinha sido condenado à morte, o Rodney ele ficou anos esperando no corredor da morte. Em 2010, o Departamento de Polícia da Califórnia e Nova York divulgaram essas 120 fotografias que o Rodney tinha tirado e pediram a ajuda do público para poder ver se alguém identificava essas pessoas das fotos. Às vezes, alguma dessas pessoas
poderia ser alguém que tinha desaparecido na década de 70 ou alguém que você conhecia, enfim. Segundo a polícia, cerca de 900 fotos não puderam ser publicadas porque eram muito explícitas sexualmente falando. Nas primeiras semanas, a polícia relatou que pelo menos 6 famílias disseram acreditar que reconheceram parentes que tinham sido desaparecidos anos atrás e que nunca foram encontrados. Em 2013, um membro da família de Christian Thornton reconheceu a Christine em uma dessas fotos. Em 1977, a Christine ela tinha 28 anos e estava grávida de 6 meses. E ela foi vista pela última vez pedindo carona na estrada em uma viagem. O corpo dela foi encontrado no condado de Sweetwater, Wyoming, em 1982, 5 anos depois de desaparecer. O corpo só foi identificado em 2015, quando o DNA fornecido ali pelos parentes de Christine combinou com as amostras dos restos mortais dela. Alcala admitiu ter tirado fotos de Christine, mas disse que não tirou a vida dela. Apesar disso, em setembro de 2016, Rodney foi acusado pelo assassinato de Christine Thornton. Durante os anos, os policiais conseguiram ligar o Rodney a vários outros assassinatos que tinham acontecido na década de 70, mas que estavam sem respostas. Em quase todos os crimes, os policiais não conseguiram provas concretas para poder acusar de fato o Rodney. Então, não dá para falar 100% que ele matou essas outras vítimas. Mas, pelas circunstâncias e conhecendo o modus operandi de Rodney, os policiais acreditam que muito provavelmente ele tenha sim sido o autor desses crimes. Rodney permaneceu por anos na prisão estadual de Califórnia, em Corcoran, e apesar de ter sido sentenciado à morte, ele acabou morrendo na prisão de causas naturais em 24 de julho de 2021, aos 77 anos. Ele faleceu exatamente 42 anos depois de ser preso pelo crime contra Robin Samson. Sim, gente, chegamos no final do episódio de hoje. E que caso impressionante e também longo, né? Mais uma vez, se você quiser mergulhar mais fundo nessa história e ver tudo com seus próprios olhos, o filme A Garota da Vez vai levar essa história para as telonas, com foco ali na interação, principalmente entre o Rodney e a Sherilyn, né? Que foi aquela participação no programa O The Dating Game. O filme estreia agora nos cinemas no dia 10 de outubro, então corre para garantir o seu ingresso. E também vem aqui nos comentários para me dizer o que vocês acharam desse filme e também sobre esse episódio. E no final de cada episódio eu trago a minha opinião, como sempre. E o Lucas também, o nosso roteirista. Então, esse caso para mim, na minha opinião, é simplesmente um grande erro da polícia, principalmente por não ter conseguido se conectar entre Los Angeles, Califórnia e Nova York, né? Ele cometeu muitas coisas que poderiam ter sido encontradas antes, que poderiam ter sido reportadas antes. Eu não sei se pela falta de tecnologia da época, isso talvez acabou acontecendo, né? É um pouco mais difícil de uma informação de chegar a um ponto A a um ponto B naquela época, correto? É sim. Também uma outra coisa é que para Tali Shapiro, a primeira vítima, é claro que foi muito forte para ela passar por tudo isso. Eu não consigo nem imaginar, nem me colocar no lugar dela. Deve ter sido um absurdo. Ela ficou em coma por um mês. Porém, é muito difícil falar sobre isso, gente, mas se ela tivesse testemunhado lá na frente, ele teria sido preso logo no caso da Tali Shapiro. Então, assim, é muito difícil, deve ser muito difícil alguém passar por uma situação dessa e ter que testemunhar. Eu acredito que os pais estavam certos de não colocar a filha nessa situação de novo, uma situação de trauma de novo. Porém, de fato, né, gente? De fato, ela testemunhou só quando ela já tinha 50 anos. O que deixou que muitos casos acontecessem no meio. Não dizendo que a culpa é dela, é claro que a culpa não é dela. Mas é muito importante que a gente fale, né? Que a gente relate, porque pode acontecer com outras pessoas aquilo que aconteceu com você ou com, enfim, com algum familiar, enfim. Eu fico muito triste que realmente tenha passado tanto tempo assim, sem que ele tenha ido pra prisão antes, sabe? E que ele tenha causado tantas vítimas e tantas meninas de uma forma tão cruel, tão brutal. Uma coisa também, outra muito interessante que eu vejo do Rodney é que ele já partiu pra morte, né? Normalmente, os serial killers, eles vão cometendo um pouco de crimes um pouco menores e aí eles perdem o medo. Ele já foi sempre no modus operandi dele e já tirando a vida. Ele não fez com cachorro primeiro, ele não fez com animais primeiro, que normalmente é o que acontece, né? Enfim, é um caso muito interessante, eu achei muito diferente. E também o quanto ele era narcisista, ele se achava, ele queria aparecer, ele não tinha vergonha mesmo, ele sabia que nada ia acontecer, que estava tudo bem.
Então é isso, gente. Ele morreu ali na prisão. Acabou a história dele na prisão. Agora eu quero ver a opinião do Lucas. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião sobre esse caso. E também se você já foi assistir o filme, ou se você vai assistir, não sei quando você está escutando esse episódio. Quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo. E aí, Lucas, o que você tem para dizer? Olá, gente. Aqui é o Lucas, sou roteirista aqui do Casos Reais. E sobre esse caso, eu tô super animado, ansioso para poder assistir o filme A Garota da Vez, principalmente porque eu quero ver como eles vão retratar a parte do Rodney ser um cara super narcisista, sabe? Ele tinha essa característica de querer ser visto, né? Inclusive essas quatro mulheres que descobriram depois que ele tinha assassinado, algumas delas foram deixadas em posições meio que posadas, como se ele quisesse que os policiais ou as pessoas ali que fossem se envolver depois nas investigações soubessem que era ele, né? E ele queria tanto aparecer que ele inclusive foi no programa de televisão. Então queria ver como eles vão retratar isso no filme, essa característica psicológica dele. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Casos Reais. Se você gostou daqui, não deixe de avaliar o podcast, não deixe de compartilhar com alguém, postar nos seus stories, é muito importante também. E vejo vocês semana que vem em mais uma quarta-feira com mais um episódio do Casos Reais. Tchau, pessoal!